Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a soma e a subtração de arcos para seno e para cosseno. Então, quando que a gente vai usar essas fórmulas, tá? Quando o seno ou cosseno que eu quero, eles são resultados de soma ou subtração dos ângulos notáveis. Exemplo, o seno de 75. Ele é a soma do 30 com o 45. Então, provavelmente, um exercício de vestibular não vai trazer quanto que é o seno, o cosseno e a tangente de 75. Como ele é resultado de soma de dois arcos notáveis, tá? Então, é isso que eu vou explicar agora para vocês. E no caso da subtração, por exemplo, seria o seno de 15, que é 45 menos 30, tá? Por exemplo. Então, também, se ele é resultado da subtração de dois arcos notáveis, então o exercício pode não dar o valor, e aí a gente precisa descobrir. Para descobrir, precisa utilizar essas fórmulas que eu vou explicar aqui para vocês, tá? E aí vamos tentar guardar então essas fórmulas na memória. Bom, as fórmulas são essas: seno da soma e da diferença de dois arcos A e B. Seno de A mais B é igual ao seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. E seno de A menos B é o seno de A vezes o cosseno de B menos seno de B vezes o cosseno de A. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês um jeito de tentar guardar, uma dica aí pra gente tentar guardar essas fórmulas, tá? E o do cosseno, da soma e da diferença de dois arcos, A e B, as fórmulas ficam da seguinte forma: a fórmula da soma, cosseno de A mais B, cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. E da subtração, cosseno de A menos B é o cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Então, vamos para as dicas. Para gravar as fórmulas, então, primeira do seno. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, você precisa repetir essa sequência para tentar decorar, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Repare que na soma de seno, você tem a soma na fórmula e na subtração, você tem subtração. Então, não há mudança do sinal. Por isso, a música serve tanto para a soma quanto para a subtração, tá? Vamos ver como é que fica, então. Bom, então vamos lá. Fica desse jeito. A soma do seno. Seno A, cosseno B. Aqui é soma, então aqui é mais. Mais seno B, cosseno A. Repare que é seno, cosseno. E aí a ordem que você troca é a ordem desses valores que estarão aqui dentro. Então, A e B, aí é A e B, e depois B e A. A musiquinha lá, então, pra gente guardar é: minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aqui é a mesma coisa. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Se é subtração, então continua subtraindo. E aqui onde não teria sinal, a gente tem a multiplicação. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, se fosse seno, eu quero saber o seno de 75. Então, eu vou colocar 30 mais 45. Aí, quem é o A? O A é o 30 e o B é o 45. Então, vai ficar seno de 30 vezes cosseno de 45. Como é soma, continua mais. Aí, aqui, seno de 45. Então, inverte a ordem, ó. Seno A, cosseno B. O A é 30, o B é 45. Agora, seno B, então, seno 45 vezes cosseno A, que é o cosseno de 30. Aí, você substitui o seno de 30, o cosseno de 45, o seno de 45, cosseno de 30. Faz primeiro as multiplicações e depois efetua a soma. Mesma coisa para subtração. Então, aqui vou dar o exemplo do seno de 15.
Seno de 15 vai ficar seno de 45 menos 30. Poderia ser também 60 menos 45, por exemplo, tá? Porque o 60 também é ângulo notável, então a gente sabe de cor os valores. Nesse caso, como eu coloquei 45 e 30, o 45 é o A, o 30 é o B. Então, vai ficar seno A vezes cosseno B. Repare que aqui é subtração, então aqui é menos seno B, que é 30, vezes cosseno de A, que é 45. Mesma coisa. Troco o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2, troco o cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2, troco o seno de 30 por meio, troco o cosseno de 45 por raiz de 2 sobre 2, que são valores que a gente já sabe de cor, porque a gente canta a nossa musiquinha lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e faz a nossa tabelinha caso a gente já não tenha decorado. E aí você faz a multiplicação, faz primeiro essa, depois essa, por último faz a subtração, tá? Aí você encontra então o seno de 15. Agora vamos descobrir como decorar a fórmula da soma e da subtração do cosseno. Bom, agora aí, ó. Já para gravar as fórmulas do cosseno, usaremos a seguinte dica. Então, vocês vão repetir para tentar decorar, tá? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Percebam que no caso do cosseno, o sinal troca. Por isso que na dica tem cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos tentar entender aqui, ó. Cossa A, cossa B. O A e o B são os dois arcos que você está trabalhando. Então, você vai escrever nessa sequência. Cossa A, cossa B. Troca o sinal. Então, aqui o sinal é A. O sinal é A, não, perdão. O sinal é mais, vai virar menos. Troca o sinal sem saber. Então, vai ficar sem A, seno B, sem saber, tá? É nessa ordem. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Mesma coisa acontece aqui na subtração. Então, cossa A, cossa B, troca o sinal, lá era menos, vem mais, sem saber, tá? Vamos colocar um exemplo. Então, se fosse, por exemplo, cosseno de 75. Cosseno de 75 seria 30 mais 45. Então, o meu A é o 30, o meu B é o 45. Vai ficar cosseno de A, cosseno de 30. Então, cossa A, cossa B, o B é o 45. Aqui é mais, troca o sinal sem saber. Então, na ordem A e B, A e B. Aqui só cosseno, aqui só seno. Trocando o sinal entre as multiplicações. Então, primeiro faz essa multiplicação, substitui o cosseno de 30, substitui o cosseno de 45, faz a multiplicação. Substitui o seno de 30, substitui o seno de 45, faz a multiplicação. Por último, faz a subtração. Já na subtração de arcos, que tá aqui embaixo, vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou no do seno. Então, se fosse cosseno de 15, 45 menos 30, por exemplo. Então, ó, cossa A, que é o primeiro, cossa B, que é o segundo. Troca o sinal. Aqui tá menos, então aqui vem mais. Sem Sá, o primeiro, ó, vezes seno de B, o segundo. Então, primeiro, substitui cosseno de 45, cosseno de 30, seno de 45, seno de 30. Faz primeiro as multiplicações, essa e essa, e por último, faz a soma. É isso, espero que vocês tenham entendido.
28. 28. Esse é o valor do ângulo do lado desconhecido.